Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para estarmos meditando o texto do Sagrado Evangelho. E hoje a Igreja nos oferece o texto de Mateus 24, 42 ao 51. Estamos nos aproximando do final do Evangelho de Mateus, e à medida que nos aproximamos do seu final, nós vamos percebendo que a linguagem de Jesus vai se tornando uma linguagem cada vez mais exigente, no sentido de dar passos em direção a Ele. E é isto que o Evangelho de hoje nos oferece. Por isso, o tema deste Evangelho é vigilância. Vigiai é a palavra de Jesus. Este deve ser o comportamento daquele que se propõe a seguir os passos do Mestre. Vigiar. E aqui, esse vigiar, Jesus dá algumas conotações interessantes, dignas de ser imitada por cada um de nós. Começa Jesus dizendo: ficai atentos, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Compreendei bem isto, diz Jesus, fazendo esta analogia. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente não deixaria que sua casa fosse arrombada, mas, pelo contrário, vigiaria e a protegeria. Assim deve se comportar o Filho do Homem, como aquele que está sempre atento ao retorno à casa do Pai. Ele tem uma missão: vigiar esta casa que nós habitamos, vigiar este lugar em que nós habitamos. E temos uma responsabilidade imensa para que este lugar seja cativado, preservado. E Jesus vai usar uma bem-aventurança em relação àquele empregado, por exemplo, diz ele, que o seu Senhor o coloca para dar alimento na hora certa aos seus empregados. Feliz é aquele empregado em que o Senhor o encontra dando alimento no tempo certo. Assim, portanto, Jesus nos dá os caminhos, nos dá a lição de como devemos caminhar, nos comportar neste mundo em que vivemos. Não é um evangelho moralista, é um evangelho prático. Jesus nos convida a viver esta praticidade. Tanto é fato que o último momento do evangelho, Jesus vai dizer com aquele empregado que o seu patrão viajou e ele ficou para administrar todos os seus bens. E como o patrão demora a chegar, pensa o empregado: meu senhor está demorando. Então começa a bater os companheiros, começa a maltratá-los, e no dia em que ele menos espera, chegará o Senhor. Assim diz o Sagrado Texto: este servo será tratado como um hipócrita, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que nós podemos trazer desse texto para os nossos dias e como nós devemos adaptá-lo nesta nossa caminhada em que fazemos? Ora, algo muito claro aparece. É muito comum na linguagem dos espiritualistas, dos padres do deserto, por exemplo, em que eles nos lembram e nos convidam: vivei o hoje como o último dia da sua vida. Vivei o hoje com intensidade. Vivei o hoje com toda doação, com toda alegria, com toda a sensibilidade para com Deus. Ou seja, aberto na sua totalidade para esse Deus que ama. Não esperemos para ser melhor amanhã. Não esperemos para mudar amanhã. Mudemos hoje, porque o amanhã não pertence a mim, a você.
O amanhã pertence a Deus. O hoje Deus nos presenteia. E este hoje que Deus nos presenteia é para nos comportar como aquele empregado que foi contratado para dar comida na hora certa aos seus companheiros. Bem-aventurado aquele em que, ao chegar o Senhor, o encontra fazendo corretamente. Deus não procura e não quer que nós sejamos santos à altura dos grandes santos da igreja. Mas Deus quer que nós sejamos pessoas boas, pessoas suaves, pessoas leves, pois é nesta leveza que o amor de Deus se manifesta. Não sejamos duros demais conosco mesmo, nos maltratando inconscientemente ou conscientemente, mas deixemos que a maravilha de Deus, a leveza de Deus, seja o eco, seja o mantra da nossa história e da nossa vida. Vivamos com alegria, pois o Senhor vai chegar. E por esse motivo nós estamos sempre a vigiar nossa casa, para que ao chegar o Senhor, a encontre organizada e bela, digna para uma bela recepção. Que o Senhor nos encontre assim, fervorosos, vigilantes, serenos, pois é na serenidade que nós reconhecemos e acolheremos, dando a devida dignidade a este Deus que só sabe amar e que nos coloca neste mundo para fazer o bem e ser feliz. Portanto, sejamos felizes na humildade, na simplicidade, na nossa pequenez. Felicidade é a principal característica do Altíssimo. Deus se revela pela sua felicidade plena, pelo seu amor autêntico. Vivamos com alegria esta quinta-feira, a exemplo de Santa Mônica, que aprendeu a viver uma entrega definitiva e total a Deus, pedindo pelos seus, para que estes se convertessem e pudessem voltar também, assim como ela, definitivamente a Deus. Deus ouviu as preces de Mônica para com seu filho Agostinho e para com tantas outras preces que ela fazia para com seu esposo, por exemplo. Que Santa Mônica interceda por nós e nos faça viver com intensidade, com zelo, esta fé guardada em vasos de barro. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.